Graça e paz, irmãs, boa noite. Vamos começar aqui, o nosso momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Irmãs, que alegria estar aqui com vocês. Que bom nós estamos tendo esse momento de testemunho, esse momento de contar a história do grupo Dobra os Joelhos, de como nós fomos impactadas por eles. Meu nome é Dayana, eu sou uma das administradoras também. Estou aqui com vocês nas segunda-feiras, então eu e Sara intercala aí a segunda-feira, uma vez ela, outra vez eu. E, irmãs, eu sou psicóloga, eu sempre trago aí uma questão sobre as emoções, sobre, principalmente com uma visão bíblica, de como nós podemos olhar para a nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. E, irmãs, no momento eu sou solteira, não sou casada, e por mais que a gente tenha essa pegada sobre a questão da família, criação de filhos, de casamento, eu fui muito impactada nessa área, porque eu falo que existe minha visão antes e depois do grupo Dobre os Joelhos, do quanto que eu mudei algumas concepções, algumas percepções, de como eu devo me posicionar como mulher, como eu devo me posicionar. E isso, irmãs, não é somente na questão do casamento, mas eu sei que é no nosso dia a dia, quando a gente trabalha a submissão. Sempre falei isso para a irmã Ivone, do quanto que eu tinha preconceito com tudo isso, do quanto que a minha visão abriu sobre entender o que é essa submissão, entender o que é um tipo de violência, diferenciar essa questão da submissão quanto de violência. E isso tem me ajudado, irmãs, no meu relacionamento, no meu trabalho com outras pessoas, de entender meu lugar de mulher, aquela que edifica o lar, de ser aquela mulher virtuosa que é difícil da gente ser, de aprender com as mulheres na Bíblia, de como que elas lutavam as suas lutas, as suas guerras, de como elas posicionavam, ou mesmo daquelas, que erraram no seu posicionamento. E isso me ajuda a ter uma postura. A gente fala muito na psicologia de autoconhecimento, da nossa identidade, e eu vejo que esse grupo me ajudou a definir a minha identidade, definir a mulher que eu quero ser, a mulher que eu devo ser, que eu preciso buscar a ser, e isso é maravilhoso, irmãs. Eu falo que esse é o impacto, na minha saúde emocional, porque aqui a gente tem uma rede de apoio. Eu falo que o maior impacto que eu tenho é isso. Eu sou uma pessoa introvertida, eu já falei isso para vocês, e uma pessoa introvertida, nós temos uma dificuldade maior em fazer amizades, nós temos uma dificuldade maior de nos conectar com as pessoas, de estar ali conversando, falando de nós, ou mesmo buscando uma amizade. E esse grupo, ele é uma rede de apoio. Eu ligo para as irmãs, já liguei para a irmã Ivone, já mandei mensagem para ela quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu tenho alguma luta, irmã Ivete, a irmã Páscoa, que já me acompanhou muito, aí eu já conversei muito com ela, me ajuda muito. Entre outras irmãs, a gente conversa nos momentos de oração, umas oram por uma pela outra, nós conversamos sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu sinto muita vontade para fazer isso. É uma grande rede de apoio, isso me ajuda muito emocionalmente. E eu sei também o quanto ser vulnerável com vocês. Eu conto aqui a minha história de vez em quando, sobre as minhas lutas também emocionais, porque nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções todos os dias. E ser vulnerável, compartilhar com vocês, primeiro, irmãs, passa por nós. Cada palavra que a gente traz aqui para vocês, primeiro já foi trabalhado em nós, já tocou o nosso coração, e isso também vai nos moldando, vai nos ajudando. Principalmente eu falo muito sobre paz que excede todo o entendimento. E às vezes eu escuto a minha própria palavra para me lembrar que eu tenho um Deus, sabe? Um Deus que pode curar as minhas dores, um Deus que pode me dar uma paz que excede todo o entendimento, um Deus que estar comigo e eu não preciso andar ansiosa. Eu falo que uma das maiores lutas do cristão é descansar no Senhor, que é deixar Ele no controle. E às vezes eu preciso pregar para mim mesma que eu não preciso andar ansiosa, que o Senhor está no controle de tudo, que tudo está acontecendo conforme a vontade dele. Por isso, irmãs, que a palavra passa por nós primeiro, e isso me ajuda muito emocionalmente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também fala ao coração de vocês quando a gente traz sobre essas temáticas. Irmãs, falando agora sobre Sara,
A gente não se conhece pessoalmente, mas eu sinto tão assim próxima dela. Eu sou apaixonada pela voz dela, sou apaixonada pelas pregações. Já falei isso com ela algumas vezes do quanto que eu sou impactada. Eu lembro do testemunho que ela contou, principalmente do seu encontro com o Senhor, do quanto aquilo mexeu comigo, do quanto que foi bênção na minha vida, que eu compartilhei com um grupo de jovens, com um grupo da igreja, e do quanto que isso me ajudou, né? E o quanto que me ajuda ainda, eu escuto muitos louvores dela, eu coloco no carro, e a minha experiência é que quando eu comecei a dirigir, né, eu tinha muito medo, foi uma barreira que eu tive que vencer. Eu tive um acidente de carro também, que teve muita dificuldade de voltar a aprender a dirigir. Eu colocava sempre os louvores dela, porque os louvores dela mexem muito com o meu coração, eu gosto muito da voz dela, que eu falo que parece que entra lá dentro da gente, assim, mexe com a gente. Então, ela tem esse poder, a voz dela tem esse alcance de adentrar dentro de nós, ir naquele lugar que a gente precisa. E eu escutava muito, logo quando eu comecei a dirigir, ou logo quando eu tive o acidente, que eu precisei, né, aprender de novo a encarar meus medos novamente, de estar ali na frente do volante, de estar dirigindo, e me acalmava e me ajudava. Eu sempre escuto, sempre estou ouvindo ali os louvores dela. Irmãs, é isso que faz quando a gente está em união com a oração, né? Do quanto que nós não precisamos lutar sozinha. É algo que eu vejo muito aqui no grupo, sabe? Que às vezes nós não precisamos lutar sozinhos. É muito bom ter essa rede de apoio, ter essas mulheres que a gente pode contar os testemunhos de vocês, quando vocês contam, quando vocês buscam a gente no privado, compartilhando como aquilo fez bem para vocês, ou do quanto a vida de vocês foram impactadas. A gente sabe que não é para o nosso ego, irmãs, mas a gente faz entender que o nosso Deus, ele é capaz de usar as nossas dificuldades, usar a nossa vida, e o quanto o nosso Deus, ele é capaz de fazer, o quanto que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, irmãs, que nós possamos a cada dia entender esse impacto, entender que a nossa vida ela pode ser usada sim para impactar outras vidas, e que o louvor ele nos conecta muito com o Senhor. E por isso que eu queria orar, irmãs, por essas administradoras, pela vida de vocês que fazem, né? Isso aqui também ter um significado, ter um sentido, porque nós queremos impactar famílias, nós queremos que mulheres aqui sejam curadas, sejam saradas, que dê testemunhos, que seja uma palavra viva por onde elas andarem, uma carta viva por onde a gente andar. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, eu te dou graças por todo esse tempo aqui no grupo Dobre os Joelhos. Eu te dou graças, ó Deus, pela vida de Sara, por todos os louvores entoados, Pai, por quanto o Senhor tem usado a tua filha para poder impactar a nossa vida, Pai, do quanto que nós somos abençoados com a sua voz, do quanto ele nos conecta ao céu, Pai, do quanto que ele nos conecta para poder te ouvir mais, para poder nos entregarmos mais ao Senhor. Te agradeço pela vida de cada uma das administradoras aqui presente, Deus. Eu sei que o Senhor que nos apresentou cada uma delas, foi o Senhor que nos permitiu que os nossos caminhos se cruzassem, Pai, e que a gente pudesse crescer junto. Muito obrigada, Deus, por cada mulher aqui desse grupo. Não foi por acaso, Senhor, não foi por acaso que elas estão aqui. Eu creio nisso, que é para elas somarem, que é para elas contribuírem, que é para elas aprenderem, é para que elas entendam que a mudança começa em nós, e que a mudança em nós ela impacta toda a nossa casa, toda a nossa família. Eu te agradeço por tudo isso, Pai, e eu oro ao Senhor para que continue a trabalhar em nossa vida e através de nossas vidas, que o Senhor continue, ó Deus, a curar as nossas feridas, curar, ó Deus, aquilo que ainda nos machuca, e que o Senhor possa a cada dia, meu Deus, estar trabalhando em nós, para que nós possamos ser mais parecidos com o teu filho Jesus. Ó Senhor, que esse grupo seja um canal do Senhor na nossa vida, que seja um instrumento do Senhor na nossa vida, e que nós a cada dia nos podemos aprender mais do Senhor e aproximar mais do Senhor. Continue conosco, continue em cada culto, em cada oração, em cada louvor, em cada palavra entoada aqui nesse grupo, ó Deus, para que elas não sejam em vãs, que elas não sejam vazias, mas que ela encontre um coração, ó Deus, encontre o nosso coração aqui sedento pelo mais do Senhor, por mais do Senhor. Continue nos abençoando, nos guardando em nome do Senhor Jesus. Amém.